Olá, querido irmão e irmã, receba a paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você aqui no canal novamente para mais uma gravação da videoaula da EBD dos adultos, neste que está sendo um trimestre maravilhoso. Nós vamos hoje, conforme está na capa do vídeo, para a nossa lição de número 4, aprender sobre Jesus, que é o pão da vida, aquele que sacia a fome da minha e na sua alma. Porém, antes de mergulharmos aí neste tema maravilhoso e nesta aula abençoada, eu queria agradecer a sua presença aqui. Se você já é inscrito, muito obrigado. Lembre sempre de conferir se você permanece inscrito. Deixa aí o seu curtir, o seu like. Lembre de comentar, compartilhar os vídeos, porque isso nos ajuda muito. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique e semanalmente estamos juntos aprendendo mais da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, nós acabamos de sair da lição de número 3, em que aprendemos sobre a verdadeira adoração. Se você não assistiu a videoaula da lição 3, vou deixar o link aqui na descrição. Ao término da aula de hoje, você corre lá para assistir a lição 3, que também foi muito legal. Agora, nós temos aí este tema da lição 4, Jesus como o pão da vida. E o texto bíblico, o texto áureo, o texto principal da nossa lição, do nosso aprendizado, é João, capítulo 6, versículo 46. Que está registrado, palavras de Jesus: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Em um contexto bem imediato, por exemplo, o versículo 35 de João 6, Jesus havia dito: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então perceba que nós vamos trabalhar, ou a lição tem esta proposta, que você, professor, trabalhe com seus alunos, e você, aluno, vai aprender esta proposta bíblica de João, capítulo de número 6. E aí, queridos, inevitavelmente, consequentemente, a leitura bíblica em classe está em João 6, dos versículos 1 ao 14. E qual é a ideia da lição? Não é apenas aprendermos sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes. É claro que foi um milagre extraordinário que Jesus realizou. Você vai perceber, o tópico 2 vai discorrer principalmente aí, o tópico 1, principalmente, e depois o desafio de Jesus aos discípulos no tópico 2, mas o tópico 1 vai discorrer a respeito do milagre que Jesus fez. A multidão havia acompanhado Jesus, e ele, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, daquele menino anônimo da história, que André apresenta para Jesus, está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, que é isso para essa multidão? E Jesus dá graças ao Pai, um milagre extraordinário acontece. Registrado pelos 4 evangelistas, detalhe muito legal, Jesus alimenta essa multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E agora a multidão passa a perceber que Jesus é alguém que provê diante das suas necessidades físicas. Ora, Jesus é o provedor. Haja vista que ele havia falado da água viva, agora ele está provendo pães e peixes para as multidões, ainda sobraram 12 cestos, as pessoas ficaram animadas com o Cristo, com o Jesus, que iria prover diante das suas necessidades físicas. E a Bíblia nunca negou, queridos irmãos, que Deus, o nosso Pai,
cuida dos seus filhos nas suas necessidades físicas. A Bíblia nunca negou essa verdade. É verossímil, é incontestável. Todavia, a Bíblia mostra que o Pai Nosso que estás no céu, antes do pão nosso de cada dia, ele deve ser louvado, adorado, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. A própria oração que Jesus ensina, a oração modelo em Mateus 6, descreve isso. A vida cristã não se limita ao tempo presente. A nossa existência terrena, que sabemos que é passageira. O apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo Jesus apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Isto porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Você pode escrever isso aí nos comentários para alguém que chegar no vídeo de repente ver e falar, pensar, que legal, eu preciso aprender sobre isso. Escreve aqui nos comentários. Jesus é o pão da vida, porque os cristãos não esperam em Jesus apenas nesta vida. Escreve aí. Vou dar um segundinho para você escrever. Glória a Deus. Então veja só. Jesus se apresenta agora, depois que o milagre acontece, Jesus percebe. A lição coloca, no dia seguinte, a multidão volta até Jesus. Vai ter pão de novo. Vai ter milagre de multiplicação outra vez. E agora Jesus muda a abordagem. O que Jesus diz a eles? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que quem vem a mim não terá fome. Ou seja, Jesus está dizendo, há um alimento maior do que o pão físico. E é claro, nós sabemos isso, a própria cultura brasileira está muito ligada ao consumo do pão, ao alimento, pão. Infelizmente, algumas pessoas sem conhecimento do mundo da nutrição, eles condenam comer pães e esquece essas bobagens. Nós não estamos em uma aula de nutrição, mas o pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Logo, ninguém fica obeso e morre por comer pão. É muitas outras coisas. Agora, o pão sempre foi um alimento comum em diversas culturas, principalmente na cultura bíblica, na cultura de Israel. E Jesus vai mostrar para eles, há um alimento muito melhor. Enquanto o pão saciava a fome física, enquanto os nutrientes, os carboidratos, a glicose do pão alimentava e dava energia para o corpo físico, Jesus está dizendo, eu sou o sustento, a energia, o poder, o vigor, a saúde que a alma de vocês precisam. Sou eu, dizia Jesus. Glória a Deus por isso. Jesus está dizendo a força vital que o ser humano precisa, o alimento principal que o ser humano precisa, o alimento indispensável na tua dieta de alma, de coração, de espírito, se chama Jesus Cristo. Glórias a Deus. Essa é a proposta de Jesus aqui nesta lição de número 6. Mostrar que a alma do homem tem uma fome muito maior do que o estômago do homem que ronca pedindo alimento físico. Maior ronco, maior barulho, maior incômodo não é o do nosso estômago quando temos fome física. É da alma do homem
quando ele está longe de Jesus. Você concorda com isso? Escreve aí embaixo se você está de acordo com isso, se você pensa dessa forma também, se você enxerga essa realidade da Bíblia, da palavra de Deus e da nossa lição para nós aqui nesta aula. E eu quero me encaminhar aí para concluir essa lição de hoje com você, querido irmão, você, querida irmã, que Jesus vai fazer uma comparação no versículo 32 de João 6. Jesus fala: os israelitas comeram o maná que descia do céu. Eles comeram do pão que descia do céu para eles diariamente. E todos eles morreram, porque inevitavelmente foram envelhecendo, foram peregrinando. A geração mais nova entrou na Terra Prometida, outros foram morrendo pelo deserto. Então o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas? Os israelitas que comeram do maná físico, eles alimentaram o seu corpo. Porém, quando chegou o tempo deles nesta vida, eles morreram. Porque o maná, apesar de ser um milagre, saciava a fome de um dia. Assim como a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos matou a fome daquele povo ali naquele dia. No outro dia, queridos, assim como nós, você come hoje, fica horas sem comer. Amanhã, a fome vai aparecer de novo. Agora, o que Jesus está mostrando para eles? Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E quem crer em mim, aquele que se alimentar de mim, aquele que se alimentar da minha presença, dizia Jesus, aquele que viver em comunhão comigo, dizia Jesus, esse nunca mais terá fome. Esse estará plenamente saciado. Eu repito para vocês, a maior fome que o homem tem, a maior sede que o ser humano tem, e aí nós vamos voltar lá na aula 3. Se você não assistiu, o link na descrição para você assistir daqui a pouco, que essa daqui está terminando. A maior fome e a maior sede que os homens tinham, que a mulher samaritana tinha, que eu e você, meu irmão, em Cristo Jesus, a maior fome e sede que nós tínhamos não era de água, não era de pão, não era de peixe, não era de churrasco, não era de pizza. A maior fome e a maior sede era por Deus, pela presença de Deus, pela graça, pela misericórdia de Deus. E você e eu precisamos ser gratos, porque Jesus Cristo nos alcançou. O Espírito Santo de Deus mora em nós. E agora a fome e a sede estão saciadas. E, irmão Micael, o que eu preciso fazer então? Uma vez que eu provei da presença de Deus, acabou? Não. Agora você e eu devemos desfrutar, buscar, mergulhar, nos relacionarmos diariamente com todo o nosso ser, com toda a nossa entrega, com a presença de Deus. Que Deus abençoe você. Se você chegou até o fim dessa aula, lembra aí de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar os seus comentários, deixa suas dúvidas, perguntas, comentários, sugestões para nós melhorarmos os vídeos e participe conosco aí deste trabalho de aprendizado da palavra de Deus. Deus abençoe você, até a próxima aula.